A Bíblia Sagrada nos conta que Jesus, o Filho de Deus, manifestou evidências poderosas de sua divindade durante seu ministério na terra. Por onde passava, realizava feitos impressionantes, curava os enfermos, fazia com que os surdos pudessem ouvir, os cegos ver e os paralíticos voltassem a andar. Esses milagres, feitos diante de muitos, traziam esperança, maravilha e revelavam seu poder como algo jamais visto antes. E o mais extraordinário, ele chegou até a ressuscitar mortos, trazendo vida aos que haviam perdido o fôlego. Contudo, apesar de tantas manifestações que revelavam sua autoridade divina, grande parte do povo judeu não aceitou Jesus como o Messias prometido. Mas afinal, por que o povo de Israel, que aguardava ansiosamente pelo Messias, hesitou em reconhecer Jesus como o Salvador? Isso é o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Se você tem interesse em conteúdos como este, já se inscreva no canal e deixe seu comentário dizendo de qual cidade e estado está assistindo. Sua participação é muito importante para nós. E agora, vamos ao vídeo. Para entender essa complexa questão, precisamos nos transportar para o contexto histórico e religioso da época. Esse foi um período turbulento, marcado por uma expectativa fervorosa de libertação e pela presença opressiva do Império Romano, que controlava a vida do povo judeu em quase todos os aspectos. A opressão romana era sentida tanto na política e na economia, quanto na vida religiosa, limitando a liberdade e autonomia dos judeus. Esse povo, que carregava uma herança espiritual tão profunda, se via forçado a pagar pesados tributos e a obedecer às leis romanas, o que despertava um desejo intenso por redenção e independência. A esperança judaica de um Messias se baseava em profecias antigas, escritas em várias passagens do Antigo Testamento, que falavam sobre a chegada de um líder ungido que restauraria a glória de Israel. Muitas dessas profecias, no entanto, não foram compreendidas em sua totalidade. Havia uma expectativa de que o Messias fosse um rei terreno, um descendente de Davi, que lideraria Israel para libertá-lo do domínio estrangeiro e restauraria o poder político da nação. Passagens como a de Jeremias 23:5, que diz: "Dias virão em que farei surgir a Davi um renovo justo, e ele reinará como rei e agirá com sabedoria, praticará o juízo e a justiça na terra." Alimentavam essa imagem de um líder político e militar que, com força e justiça, colocaria Israel acima das nações inimigas. No entanto, Jesus veio para estabelecer um reino que transcendia as fronteiras terrenas. Ele não veio para liderar um exército contra Roma, mas para transformar os corações e trazer uma mensagem de arrependimento, perdão e reconciliação com Deus. Sua missão era espiritual, oferecendo redenção e prometendo um reino de paz e amor que não era deste mundo. Essa diferença causou confusão e resistência em muitos, especialmente entre aqueles que aguardavam um Messias que derrubasse o poderio romano com força e grandeza. Um dos pontos centrais desse mal-entendido se encontra nas próprias profecias do Antigo Testamento. Muitas dessas previsões falavam tanto da primeira vinda de Jesus como Salvador e servo sofredor, quanto de sua segunda vinda futura, quando ele retornará em glória como o Rei dos Reis. O profeta Isaías, por exemplo, descreve de forma clara em Isaías 11 o caráter do Messias como o ungido de Deus. No versículo 1 lemos: "Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo." Jessé, pai do rei Davi, representa a linhagem real, e o renovo se refere à promessa de um Messias que viria dessa linhagem. Jesus, o descendente de Davi, cumprindo essa palavra profética. Além disso, Isaías 11:2 revela aspectos profundos do caráter messiânico. O Espírito do Senhor repousará sobre ele,
o espírito da sabedoria e do entendimento, o espírito do conselho e da força, o espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Essas qualidades divinas, sabedoria, força, entendimento e reverência, destacam que o Messias teria uma ligação íntima com Deus e viria em nome de Deus para realizar obras poderosas. No entanto, essas características espirituais, apesar de claramente visíveis nas ações e ensinos de Jesus, não foram reconhecidas por muitos que buscavam sinais políticos e físicos. Em outro ponto importante, o profeta Miqueias aponta o local de nascimento do Messias com precisão. E tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Belém, uma cidade pequena e quase insignificante para os olhos do mundo, foi o lugar escolhido por Deus para que o Rei dos Reis nascesse. Essa escolha de um local modesto mostra que o reino de Deus não se baseia na glória terrena, mas na humildade e no cumprimento fiel das promessas divinas. Mesmo com essas profecias detalhadas, muitos judeus não associaram a figura de Jesus a esse Messias esperado. Outro ponto crucial está na distinção entre as profecias cumpridas na primeira vinda de Jesus e as que ainda estão reservadas para sua segunda vinda. A expectativa de paz universal, por exemplo, é algo que Isaías descreve no capítulo 2, versículo 4. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. De suas espadas farão arados e de suas lanças foices. Não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Essa visão descreve um futuro em que o Messias, como príncipe da paz, trará um fim definitivo às guerras e disputas. Jesus falou sobre o reino de Deus, mas seu propósito inicial não era instaurar essa paz global de forma imediata. Em vez disso, ele veio para reconciliar a humanidade com Deus e preparar os corações para o reino futuro. Esse reino de paz e justiça completa, com o fim das guerras e o restabelecimento de uma ordem divina na terra, está reservado para o retorno de Jesus em glória. Na segunda vinda, ele virá como rei e juiz, cumprindo o que foi anunciado em profecias como Daniel 7:13-14, onde lemos: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. Jesus cumpriu o papel do servo sofredor profetizado por Isaías 53, aquele que levaria sobre si as dores e pecados da humanidade. Ele veio como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Muitos judeus, no entanto, tinham dificuldades em conciliar essa imagem do Messias humilde, que sofreria com o libertador poderoso que esperavam. Em Isaías 53, versículos 3-5, lemos: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Assim, o fato de que o Messias primeiro se revelaria como um servo, não como um conquistador político, foi um obstáculo para a compreensão de muitos. Esse mal-entendido, enraizado nas expectativas terrenas, tornou difícil que muitos aceitassem Jesus como o Messias. Mas para aqueles que estavam abertos a ouvir, a mensagem de Jesus apontava para algo muito maior. Um reino eterno e uma nova aliança entre Deus e a humanidade, que ele estabeleceu através de seu sacrifício, oferecendo a todos a oportunidade de redenção e paz com Deus. Além do mal-entendido sobre o papel do Messias, outros fatores também ajudam a explicar por que muitos judeus resistiram a aceitar Jesus como o Salvador.
Jesus não apenas realizou milagres e curas extraordinárias, mas também declarou verdades que desafiaram profundamente as crenças religiosas e culturais estabelecidas. Suas palavras e ações trouxeram uma nova compreensão de Deus, que abalou o coração das tradições e dos líderes religiosos da época. Um dos momentos mais poderosos dessa revelação ocorre em João 8,58, quando Jesus declara: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Esta frase, tão simples, foi como um trovão para os líderes religiosos judeus. Ao dizer "eu sou", Jesus usou a mesma expressão que Deus usara ao se revelar a Moisés no Monte Sinai, em Êxodo 3,14, quando disse a Moisés: "Eu sou o que sou." Esse nome divino, "Eu sou", carregava um peso sagrado, sendo reservado exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso, o Yahweh de Israel. Para os judeus, isso era incompreensível, e para os líderes religiosos parecia uma blasfêmia, pois para eles era impensável que alguém ainda mais em forma humana se identificasse diretamente com o Deus eterno. Esse episódio demonstra como Jesus, com coragem divina, apresentou-se como mais do que um profeta ou mestre, mas como o próprio Filho de Deus, compartilhando da mesma natureza divina. Essa afirmação, contudo, foi recebida com grande escândalo pelos fariseus, saduceus e outros líderes religiosos, pois ameaçava as bases das crenças que sustentavam sua fé e sua autoridade. Imagine a tensão naquela época. O povo judeu estava acostumado a ver Deus como um ser transcendente e inacessível, alguém cuja presença era temida e reverenciada no Santo dos Santos, o local mais sagrado do templo. Agora, Jesus estava entre eles, falando de uma maneira que afirmava ser Ele, o próprio Deus encarnado. Para os líderes religiosos, aceitar Jesus como Deus era quase inimaginável e desafiava séculos de tradições cuidadosamente cultivadas. Essas tradições e crenças estavam profundamente arraigadas. Ao longo dos anos, os judeus desenvolveram leis cerimoniais e interpretações rígidas das Escrituras, que foram sistematizadas pelos fariseus e outros grupos religiosos. Eles seguiam rigorosos códigos de pureza e observavam minuciosamente as tradições dos anciãos, acreditando que essas práticas os mantinham em aliança com Deus. Porém, Jesus questionou essas tradições humanas, trazendo uma nova visão do reino de Deus, que ultrapassava as práticas exteriores e enfatizava a transformação interior e o amor ao próximo. Um episódio ilustrativo desse conflito está relatado em Mateus 15, quando os fariseus questionaram Jesus sobre a tradição da lavagem cerimonial das mãos. Para eles, essa prática era essencial e expressava a pureza e a reverência a Deus. Eles se aproximaram de Jesus, indagando por que ele e seus discípulos não seguiam essa tradição. Contudo, essa lavagem não fazia parte da lei de Deus dada a Moisés. Era uma adição feita pelos líderes religiosos ao longo dos anos, uma tradição humana que acabou sendo colocada no mesmo nível das leis divinas. Jesus, com sabedoria, respondeu a essa acusação confrontando diretamente as intenções dos fariseus. Ele disse: "Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês?" Mateus 15:3. Aqui, Jesus expôs a hipocrisia de seguir tradições exteriores sem uma mudança genuína de coração. Ele acusou os fariseus de invalidarem a palavra de Deus por causa de suas tradições, mostrando que estavam mais preocupados com a aparência de santidade do que com a transformação espiritual verdadeira. Jesus alertava que a verdadeira pureza não vinha de rituais exteriores, mas do coração. Ele dizia que o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas sim o que sai do coração, como os pensamentos malignos, as invejas, as blasfêmias e os enganos. Mateus 15:11.
Essa nova abordagem do reino de Deus, centrada no coração e não nas tradições exteriores, era revolucionária e desconfortável para muitos. Esse confronto constante de Jesus com as tradições dos líderes religiosos se tornou, como a própria Escritura descreve, uma pedra de tropeço para muitos. Em Isaías 8,14, Deus havia dito que o Messias seria uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa para Israel, e Jesus cumpriu essa profecia. Ele desafiava as práticas que, aos olhos dos líderes, definiam o que era ser judeu e fiel a Deus. Essa pedra de tropeço não era apenas uma metáfora, mas uma realidade viva no ministério de Jesus. Ele revelava a eles que o reino de Deus não seria construído sobre tradições humanas, mas sobre uma relação viva e pessoal com o Pai Celestial. Jesus, ao longo de seu ministério, trouxe uma abordagem radicalmente nova sobre o que significa ter um coração verdadeiramente alinhado com Deus. Em vez de se fixar nas práticas externas e nas regras minuciosas seguidas com rigor pelos líderes religiosos, ele apontou para algo mais profundo, o estado do coração. Jesus chamava a atenção para o fato de que, aos olhos de Deus, o que realmente importa é a pureza interna, a sinceridade e a integridade do coração. Em sua sabedoria divina, ele nos ensinava que as ações e palavras que emanam do coração são o verdadeiro reflexo da nossa relação com Deus e o que, de fato, pode nos contaminar espiritualmente. Jesus afirmou que não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai dela. Pois é do coração que procedem os pensamentos, as palavras e os atos que revelam nosso verdadeiro caráter e intenção. Ao fazer isso, Jesus convidava os judeus a questionarem o significado da pureza. Em uma sociedade onde muitos líderes religiosos colocavam grande ênfase em rituais de limpeza e observância das tradições, ele ousou redefinir o conceito de santidade, chamando seus ouvintes a uma renovação espiritual verdadeira, uma transformação que só poderia vir de dentro. Essa abordagem profundamente revolucionária revelou que as tradições externas, embora importantes como expressão da fé, não substituem a pureza do coração diante de Deus. Além de questionar o legalismo na questão da pureza, Jesus também desafiou a compreensão estrita do sábado. O sábado, dia sagrado de descanso e renovação para os judeus, era rigidamente observado e regido por leis detalhadas que proibiam uma série de atividades consideradas trabalho. No entanto, Jesus, com sua compaixão e entendimento do coração de Deus, trouxe uma nova compreensão sobre esse dia. Ele mostrou que o propósito do sábado ia além da simples observância das regras. Era um dom de Deus para o homem, uma oportunidade de restauração, compaixão e conexão com o Criador. Uma das passagens mais significativas sobre isso ocorre em Mateus 12. Em um sábado, enquanto caminhava com seus discípulos, eles sentiram fome e começaram a colher espigas de trigo para se alimentarem. Esse ato simples foi imediatamente criticado pelos fariseus, que acusaram Jesus e seus discípulos de violar a santidade do sábado. Para os fariseus, o sábado exigia uma obediência rigorosa e literal às regras, e qualquer trabalho, ainda que para saciar a fome, era considerado uma violação. A resposta de Jesus aos fariseus foi poderosa e esclarecedora. Ele lembrou-lhes da história de Davi, que, em uma situação de extrema necessidade, entrou no templo e comeu os pães da proposição, que eram sagrados e reservados apenas aos sacerdotes. 1 Samuel 21, 1-6. Esse exemplo destacava que, em situações de necessidade, a compaixão e a preservação da vida prevalecem sobre a formalidade das regras. Com isso, Jesus deixou claro que o sábado não foi instituído para colocar uma carga sobre o ser humano, mas como um presente para sua renovação e descanso.
Em Marcos 2:27, ele afirma: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Com essa visão, Jesus desafiava a interpretação limitada e rígida dos líderes religiosos, que se prendiam aos detalhes das regras, muitas vezes ignorando o propósito maior de Deus para seus mandamentos. Para Jesus, o sábado deveria ser um tempo de misericórdia, de bondade e de cuidado com o próximo. Ao curar doentes e socorrer necessitados no sábado, ele demonstrava que o amor e a compaixão não estão subordinados a normas inflexíveis. Em outra ocasião, ele curou um homem com a mão atrofiada num sábado, Mateus 12:9-13. E ao ser questionado sobre essa cura, Jesus fez uma pergunta incisiva aos fariseus: é permitido curar no sábado? Quando eles hesitaram em responder, ele prosseguiu perguntando: quem de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco em dia de sábado, não irá tirá-la? Com isso, ele ensinou que o valor da vida e da misericórdia é infinitamente superior às regras estabelecidas. Jesus estava mostrando que o sábado, assim como todas as outras leis de Deus, deveria ser entendido à luz do amor e da compaixão. Ele ensinava que Deus deseja que o sábado seja um tempo de restauração, não uma ocasião de julgamento ou de carga. Esse descanso sagrado é uma oportunidade para experimentar a graça e o cuidado de Deus, para renovar as forças físicas e espirituais e para dedicar um tempo especial ao relacionamento com o Pai Celestial. Os líderes religiosos, ao ouvirem esses ensinamentos, sentiram suas bases desafiadas. Durante séculos, a observância do sábado e as práticas cerimoniais faziam parte da identidade religiosa de Israel, simbolizando sua aliança com Deus. No entanto, Jesus revelou que o verdadeiro propósito da lei é o bem-estar do ser humano e a sua comunhão com Deus. Ele ensinava que a obediência às leis divinas deve estar enraizada no amor e não na mera observância mecânica de regras. Sua mensagem era clara: Deus se importa mais com a condição do coração humano do que com o cumprimento rígido de preceitos externos. Ele queria mostrar que o amor e a misericórdia deveriam estar acima de regras formais e interpretações legalistas. Jesus enfatizava que o essencial era viver de acordo com o verdadeiro espírito da lei, que é o amor e a justiça, não a observância cega de normas sem o coração voltado para Deus. Essas ações e declarações de Jesus também colocaram em evidência a natureza de sua autoridade. Em Mateus 7:28-29, após o Sermão do Monte, as multidões ficaram impressionadas com seus ensinamentos, pois ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Isso gerou uma grande admiração entre o povo, mas também criou um desconforto crescente entre os líderes religiosos, que viam sua própria autoridade ameaçada. A maneira direta e confiante com que Jesus ensinava, corrigia e até perdoava pecados, como no caso do paralítico em Marcos 2:5, quando Jesus disse: "Filho, os seus pecados estão perdoados", foi interpretada pelos fariseus como uma afronta direta, pois somente Deus poderia perdoar pecados. Além disso, Jesus frequentemente demonstrava compaixão por aqueles que a sociedade considerava indignos: publicanos, pecadores, samaritanos e até gentios. Ele foi criticado por comer e conviver com publicanos e pecadores, como descrito em Mateus 9:11. Para os líderes religiosos que mantinham uma rígida separação entre os puros e os impuros, essas atitudes de Jesus eram chocantes e até mesmo subversivas. O Messias que esperavam deveria elevar os justos e punir os pecadores, mas Jesus acolhia aqueles que se arrependiam sem fazer distinção de raça ou classe social. Ele dizia: "Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento." Lucas 5:32.
Portanto, ao desafiar as tradições e afirmar sua divindade, Jesus apresentava um reino de Deus que era radicalmente diferente do que muitos esperavam. Suas palavras e ações expunham a hipocrisia dos que confiavam nas aparências externas e, ao mesmo tempo, ele estendia a mão aos que tinham o coração disposto a ouvir e se transformar. Ele convidava o povo a viver uma fé genuína, um relacionamento direto com Deus, oferecendo um caminho de graça e redenção. Esses ensinamentos de Jesus mostraram-se desafiadores para muitos. Os líderes religiosos não apenas temiam perder sua influência, mas também lutavam para entender como o próprio Deus poderia estar entre eles em forma humana. E assim, a rejeição de Jesus pelo povo judeu não foi apenas uma questão de incredulidade, mas de profundas tensões entre a antiga tradição e a nova revelação do reino de Deus que ele anunciava. Além de sua mensagem sobre o amor verdadeiro, Jesus trouxe ensinamentos revolucionários que desafiaram a lógica do mundo. Ele nos ensinou a amar não apenas aqueles que nos fazem bem, mas até mesmo aqueles que nos ferem e perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, disse ele no Sermão do Monte, Mateus 5,44. Esta era uma ideia completamente nova e contrária ao entendimento popular da época, onde a retaliação e a vingança eram comuns e aceitas. Jesus, com estas palavras, apresentou o amor como o fundamento do reino de Deus, um amor capaz de superar ressentimentos, inimizades e preconceitos. Ele chamava seus seguidores a um amor que ia além do mérito humano, um amor que espelhava a compaixão do próprio Deus. Infelizmente, mesmo com essa mensagem transformadora e com as provas poderosas que Jesus ofereceu, muitos corações continuaram endurecidos. Esse endurecimento do coração, uma resistência obstinada à verdade, é algo que a Bíblia menciona em várias passagens, alertando para a dificuldade de aceitar a verdade espiritual quando o coração está fechado. Mesmo diante de sinais impressionantes e de uma mensagem de amor sem igual, muitos resistiram e se afastaram. Este fenômeno de incredulidade diante das evidências está presente em diversos relatos do Evangelho e foi algo doloroso de se presenciar. Um dos exemplos mais marcantes e tocantes dessa resistência ocorre no relato da ressurreição de Lázaro. Esse episódio é especialmente significativo, pois nos revela tanto o poder divino de Jesus quanto a incredulidade persistente de muitos. Lázaro, amigo próximo de Jesus, havia adoecido gravemente. Marta e Maria, suas irmãs, enviaram um recado a Jesus, pedindo ajuda, mas ele, misteriosamente, permaneceu onde estava por mais 2 dias antes de ir até Betânia. Quando finalmente chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias, e a tristeza tomava conta de todos. Marta, ao encontrar Jesus, expressou sua dor misturada à fé, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. João 11, 21 a 22. Ao ver Maria e os demais em pranto, Jesus também se emocionou profundamente. João 11, 35 registra o versículo mais curto da Bíblia e, ao mesmo tempo, um dos mais comoventes. Jesus chorou. Esse choro de Jesus revela seu coração compassivo, seu amor por Lázaro e sua empatia pelas dores humanas. Ele não era indiferente ao sofrimento dos seus amigos e do povo. Ao contrário, Jesus compartilhou suas dores, mostrando que Deus é sensível às nossas angústias e se importa com nossas perdas. Jesus então se aproximou do túmulo onde estava Lázaro e pediu que a pedra fosse removida. Marta, ainda hesitante, alertou que o corpo de seu irmão já deveria estar em decomposição, pois ele estava morto há 4 dias. Nesse momento, Jesus proferiu uma das suas declarações mais poderosas. Não te disse que se creres, verás a glória de Deus?
João 11:40. Em seguida, com autoridade sobre a própria morte, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. A ordem foi suficiente. Para o assombro de todos, o homem que estivera morto se levantou e saiu, ainda envolto nas faixas mortuárias. Esse milagre transcendental deixou uma marca indelével. A ressurreição de Lázaro não foi apenas um ato isolado de poder, mas uma demonstração pública do domínio de Jesus sobre a vida e a morte, uma antecipação da própria ressurreição de Cristo e um sinal da vida eterna oferecida a todos os que creem. Para os que testemunharam, foi uma prova impressionante de que Jesus não era apenas um profeta ou mestre. Ele tinha poder sobre a morte e oferecia uma esperança de salvação muito além da vida terrena. Essa história, tão rica em significado, nos mostra também que Jesus é capaz de restaurar áreas de nossas vidas que parecem mortas e perdidas, trazendo nova vida onde havia desespero. Mas apesar dessa manifestação do poder divino, a reação do povo foi dividida. O Evangelho nos relata que enquanto muitos creram e se maravilharam com o que viram, outros, incrédulos e endurecidos, foram contar aos fariseus o que Jesus havia feito. Esse ato, mais do que uma simples informação, carregava um peso de denúncia. Em vez de reconhecerem o milagre e se voltarem para a verdade que Jesus representava, alguns optaram por levar o acontecimento às autoridades religiosas, contribuindo para a crescente oposição contra ele. Esse endurecimento revela uma cegueira espiritual profunda, onde mesmo os sinais mais evidentes eram descartados e as evidências ignoradas. Os líderes religiosos, ao saberem do milagre, sentiram-se ainda mais ameaçados. A ressurreição de Lázaro era um sinal tão impressionante que não deixava dúvidas sobre o poder de Jesus. Porém, em vez de abrirem seus corações e reconhecerem que Deus estava agindo entre eles, os fariseus endureceram ainda mais. João 11:47-48 relata que os principais sacerdotes e fariseus se reuniram e disseram: "Que faremos? Este homem está realizando muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão e tirarão o nosso lugar e a nossa nação." Eles estavam mais preocupados em preservar seu poder e status do que em acolher a revelação divina. Esse milagre de Lázaro, que deveria ter sido motivo de fé e alegria, tornou-se um catalisador para os líderes decidirem eliminar Jesus. Para aqueles que não estavam dispostos a crer, a ressurreição de Lázaro tornou-se uma prova indesejável do poder de Cristo, uma prova que eles preferiam ignorar ou suprimir. Em vez de verem Jesus como a luz que viera ao mundo, eles o viam como uma ameaça às suas posições e tradições. Assim, vemos que a rejeição a Jesus como o Messias não se deu apenas por falta de provas, mas pela resistência de muitos em abrir seus corações. Mesmo diante das maiores evidências, milagres e palavras de vida, o orgulho, o medo de perder o poder e o apego às tradições cegaram o entendimento de muitos. O endurecimento do coração tornou-se uma barreira espiritual para aqueles que, em vez de se renderem à verdade, preferiram permanecer no controle de suas crenças e costumes. Esse endurecimento espiritual e essa escolha de ignorar as evidências, mesmo quando o próprio Deus está diante de nós, nos leva a refletir sobre Jesus como a pedra de tropeço. Essa expressão carrega um peso significativo. Para muitos judeus da época, Jesus era a esperança encarnada, o cumprimento das promessas messiânicas. No entanto, sua mensagem e seu ministério acabaram sendo um tropeço, uma pedra no caminho daqueles que, cegos por suas próprias expectativas e tradições, não conseguiam ver a obra de Deus diante de si.
Em Isaías 8:14-15, o profeta fala do Messias como uma pedra que faz tropeçar e uma rocha que faz cair, profetizando que ele seria, de fato, um obstáculo para aqueles que não estavam prontos para aceitar uma nova revelação da parte de Deus. Essa mesma pedra de tropeço, contudo, tornou-se, pela soberana vontade de Deus, a pedra angular da fé cristã. O apóstolo Pedro, em sua carta, cita o Salmo 118:22 e afirma que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. 1 Pedro 2:7. A pedra que muitos rejeitaram é agora o fundamento de nossa fé, a base inabalável sobre a qual Deus edifica o seu povo. A expressão pedra angular indica que na construção de nossa vida espiritual, Jesus é o ponto de partida e o alicerce, aquele que sustenta nossa fé. Essa rejeição inicial foi, então, parte do plano de Deus, pois ele sabia que, ao abrir essa porta, sua obra redentora se estenderia a todos os povos. Quando Jesus veio, ele trouxe não apenas a mensagem de salvação para Israel, mas uma promessa que alcançaria o mundo inteiro. A rejeição de Jesus pelos líderes judeus da época abriu espaço para que os gentios, aqueles que estavam fora da aliança com Deus, separados pelas tradições e pela lei, pudessem ser incluídos. O apóstolo Paulo descreve isso de forma profunda em Romanos 11, comparando o povo de Deus a uma oliveira. Quando alguns dos ramos naturais foram cortados, representando a rejeição de Jesus por parte dos judeus, ramos de oliveiras silvestres, os gentios, foram enxertados, participando das mesmas promessas e bênçãos da aliança. Assim, por meio da rejeição de Jesus, cumpriu-se um propósito divino de redenção universal. Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que essa rejeição fosse transformada em uma oportunidade de salvação para todos. Ao longo das Escrituras, vemos como o plano de Deus para a humanidade inclui essa inclusão radical, onde todos, judeus e gentios, são convidados a fazer parte da família de Deus. Em Efésios 2:13-14, Paulo escreve: "Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, que de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade." Esse muro de inimizade entre judeus e gentios foi destruído, e a rejeição de Jesus pelos líderes religiosos da época fez parte do caminho que Deus usou para que todos pudessem ser reconciliados com ele. Essa dinâmica revela a profundidade do amor de Deus por toda a humanidade. Em sua soberania, ele usou o que parecia uma derrota, a rejeição de seu filho, para estender suas promessas de salvação a todos os povos. Jesus, a pedra angular, é também a porta que se abriu para cada um de nós, oferecendo-nos esperança, perdão e um lugar na família de Deus. Mesmo aqueles que inicialmente rejeitaram Jesus tiveram, e ainda têm, a oportunidade de voltar-se para ele, pois Deus é paciente e oferece repetidas chances de reconciliação. Para nós, essa história traz uma mensagem de esperança e humildade. Somos lembrados de que, ao longo da história, Deus continua a transformar o mal em bem, a resistência em oportunidade, a rejeição em redenção. Ele é capaz de converter os corações endurecidos e de usar as aparentes derrotas para cumprir seus propósitos eternos. A rejeição de Jesus pelo povo judeu não foi o fim da história, mas o início de uma nova era, onde todos, judeus e gentios, têm acesso direto ao Pai por meio de Cristo. Como cristãos, ao contemplarmos Jesus como a pedra angular, somos chamados a construir nossas vidas sobre essa base inabalável, reconhecendo que nossa salvação não é merecida, mas fruto do amor e do plano perfeito de Deus. E ao vermos Jesus também como uma pedra de tropeço, somos alertados para a necessidade de termos corações humildes e abertos, dispostos a receber a verdade que Ele nos traz, mesmo quando desafia nossas crenças e confortos.
Que possamos manter nossos corações sensíveis à voz de Deus, para que não venhamos a tropeçar, mas a abraçar com fé a salvação que Ele nos oferece. Diante das Escrituras e da história bíblica, vemos claramente que Deus, em sua infinita misericórdia e fidelidade, ainda tem um plano especial para o povo de Israel. O Senhor estabeleceu uma aliança com Israel desde os dias de Abraão, prometendo-lhe um lugar especial em sua obra redentora. Mesmo após a rejeição de Jesus por muitos judeus na época de sua primeira vinda, as promessas e os propósitos de Deus para Israel continuam firmes, pois Ele é fiel às suas promessas. Como cristãos, somos chamados a interceder pelo povo judeu, como Paulo fazia em seu ministério. Em Romanos 10:1, Paulo expressa com profunda compaixão: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Essas palavras revelam um amor sincero e zeloso por Israel, e nós, como seguidores de Cristo, compartilhamos desse mesmo desejo. Orar pela salvação de Israel não é apenas um pedido, mas um compromisso de amor que está alinhado ao coração de Deus, que deseja que todos venham ao conhecimento da verdade e encontrem salvação em Jesus, o Messias prometido. Ao intercedermos, devemos fazê-lo com sensibilidade e discernimento espiritual. Israel é um povo marcado por um profundo zelo e uma busca constante por Deus, características que reconhecemos e respeitamos. Muitos judeus vivem com devoção sincera, ainda que a revelação de Cristo como Messias não tenha sido plenamente aceita. Em nossas orações, buscamos que essa revelação se complete e que Jesus, o Messias, seja compreendido e acolhido. E fazemos isso com respeito à sua história e com compaixão por seu zelo espiritual. A primeira vinda de Jesus inaugurou o reino de Deus, trazendo redenção, salvação espiritual e reconciliação com o Pai. Porém, muitas promessas feitas ao povo judeu permanecem ainda por cumprir, pois estão reservadas para a segunda vinda de Cristo. No Antigo Testamento, vemos profecias poderosas sobre o futuro de Israel e o reinado terreno do Messias. Promessas de restauração, justiça, paz e a purificação do mal ainda aguardam seu cumprimento, e elas apontam para o retorno de Jesus, quando ele virá não apenas como o Salvador, mas como o Rei que estabelecerá seu domínio sobre todas as nações. O reino milenar de Cristo, descrito nas Escrituras, será um tempo em que todas essas profecias serão realizadas plenamente. Em Apocalipse 20, lemos sobre o reinado de 1000 anos de Jesus, durante o qual ele trará restauração completa e governará com justiça e verdade. Durante esse período, Jesus cumprirá as promessas que fez a Israel, restaurando o reino e trazendo paz, prosperidade e justiça duradoura. Profecias como as de Isaías e Ezequiel, que falam da renovação espiritual de Israel, encontrarão seu cumprimento final. Neste tempo, o povo judeu que tem aguardado o Messias por gerações verá a glória do Senhor e a plenitude de seu reinado. Assim, aguardamos com fé e alegria o cumprimento de todas as promessas de Deus. Temos a certeza de que, assim como as profecias sobre a primeira vinda de Jesus foram cumpridas com exatidão, também as promessas de sua segunda vinda se realizarão com toda a fidelidade de Deus. Essa esperança nos fortalece e nos enche de expectativa, pois sabemos que o retorno de Jesus não apenas completará seu plano de redenção para Israel, mas trará a restauração e a justiça para toda a criação. Que essa visão nos inspire a viver com gratidão e confiança, lembrando-nos de que estamos sob a fidelidade de um Deus que cumpre todas as suas promessas. Nossa fé repousa na certeza do retorno de Jesus, o fiel e verdadeiro, que reinará em glória e completará a obra redentora que ele iniciou. Que esse conhecimento renove nosso amor e nosso compromisso em orar por Israel,
e por todos aqueles que ainda não o conhecem como Salvador, para que, quando Ele vier, sejamos encontrados em adoração e prontos para a plenitude de seu reino. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Que Deus abençoe a todos e que sigamos firmes, esperando o glorioso retorno de Jesus.